Imagino que vocês não esperavam que a Carolina Arcari voltasse tão rapidamente para o canal aqui. O que acontece é que essas Olimpíadas elas estão dando muitos pontos para polêmica, e o mais recente agora foi uma polêmica que se desenvolveu ontem e que tem a ver com uma luta de boxe feminino, no qual uma lutadora italiana abandonou a luta logo no começo porque... Bem, eu vou ler para vocês aqui uma reportagem que explica todo o contexto e a gente pode aqui entender a situação. E a Carolina Arcari, ela é pedagoga e mestre em educação sexual e especialista em sexualidade humana, então ela está aqui para falar sobre isso porque é um tema que, como tudo que acontece, né, nos dias de hoje, se divide em linhas ideológicas, e aí você tem de um lado a extrema-direita dizendo que um macho estava batendo uma mulher, e do outro lado você tem a esquerda defendendo que é uma mulher como qualquer outra. Então, assim, a questão aqui vai ser debatida, a gente vai explicar algumas coisas, e eu quero começar, como eu falei, lendo uma reportagem sobre isso, né? Uma reportagem do Sporting News. Diz o seguinte: teste de elegibilidade de gênero de Imane Khelif. Porque o COI, Comitê Olímpico Internacional, não reconhece a desqualificação repentina e arbitrária do Campeonato Mundial da IBA, que é a Associação Internacional de Boxe. Um confronto preliminar de boxe olímpico entre Imane Khelif, da Argélia, e Angela Carini, da Itália, se tornou polêmico quando Carini desistiu após 46 segundos devido a um golpe forte. Nunca fui atingida tão fortemente na minha vida, declarou Carini à mídia após a luta. A situação não era apenas sobre uma boxeadora mais forte do que a outra. Muitos questionaram a identidade de gênero de Khelif, destacando que ela não passou em um teste de elegibilidade de gênero no Campeonato Mundial de Boxe 2023. Carini não comentou diretamente sobre a elegibilidade de Khelif, dizendo cabe ao COI julgar. Contudo, a imagem de Carini chorando após o golpe gerou preocupação entre autoridades globais, rapidamente provocando um debate político. Khelif foi uma das duas boxeadoras a não passar no teste de elegibilidade de gênero antes do Campeonato Mundial de Boxe 2023, em Nova Delhi. Embora alguns relatórios mencionem níveis elevados de testosterona, a Associação Internacional de Boxe, a IBA, afirmou que Khelif não passou em um teste reconhecido e separado. O presidente da IBA, Umar Kremlev, declarou que foi provado que Khelif possui cromossomos XY, o que causou indignação no mundo esportivo. Cromossomos XY geralmente indicam que a pessoa é do sexo masculino, mas certas condições permitem que mulheres também apresentem esses cromossomos. Não está confirmado qual condição Khelif pode ter, se é que tem alguma. Além disso, a IBA está em disputa com o Comitê Olímpico Internacional, o COI. A IBA está banida das Olimpíadas e há dúvidas sobre a confiabilidade de Kremlev devido a esse conflito com o COI. Não há indicações de que Khelif seja transgênero, o que levantaria outras preocupações éticas sobre sua elegibilidade olímpica. Ela sempre se identificou como mulher e não há indícios de que seja intersexo. Apesar do teste falhado ter tirado Khelif do Campeonato Mundial de 2023, ela permaneceu elegível para as Olimpíadas. Por que Imane Khelif é elegível para as Olimpíadas? O COI defendeu a elegibilidade de Khelif em meio à controvérsia, afirmando que toda pessoa tem o direito de praticar esporte sem discriminação. O COI reafirmou que todos os boxeadores nas Olimpíadas cumpriram os requisitos de elegibilidade e, sem citar nomes, explicou que não reconhece a proibição da IBA sobre Khelif e Lin Yuting de Taiwan, que também está numa situação aí parecida. O COI afirmou que as duas atletas foram vítimas de uma decisão repentina e arbitrária da IBA, alegando que Khelif e Yuting foram desqualificadas subitamente sem devido processo. O COI acrescentou que a decisão da IBA foi tomada pelo secretário-geral e CEO da organização sem revisão, e a IBA não revelou detalhes específicos sobre o teste que Khelif não passou. A disputa entre o COI e a IBA continua e o COI não reconhece atualmente a IBA, tornando nulas as proibições da IBA aos olhos do COI. O COI deixou claro que é necessário que as federações nacionais de boxe alcancem um consenso em torno de uma nova federação internacional, ameaçando remover o boxe das Olimpíadas de 2028 se não houver mudanças. Khelif competiu internacionalmente sem problemas nos últimos anos, incluindo as Olimpíadas de Tóquio e ganhando uma medalha de prata no Campeonato Mundial de 2022, antes do seu teste falhado em 2023. Então essa é a questão e, como vocês podem perceber, isso dividiu as pessoas, gerou uma polêmica tremenda, muita gente brigando mais uma vez na internet, e aí a questão, que não foi esclarecida pela Khelif também, é sobre de qual sexo ela é, se ela poderia participar nas provas femininas ou não, e aí eu trouxe aqui mais uma vez a Carolina Arcari para abordar esse tema
espinhosíssimo e ela vai explicar algumas condições que podem existir aí nessa história, né? Aqui vale lembrar que a gente está especulando porque não há nenhuma confirmação de que seja de fato uma mulher e também não há nenhuma confirmação de que seja transgênero, intersexo. Isso não foi esclarecido pela boxeadora, isso não foi, os exames não foram também revelados. Então, assim, a gente está aqui numa situação que é basicamente de especulação, mas há várias reflexões a serem feitas sobre isso. Então, seja bem-vinda mais uma vez aqui, Carolina. Obrigada, querido. Não tem como eu negar um pedido do Henry. Mas antes de eu ser, principalmente para quem já segue o canal do Henry, antes de eu ser namorada, esposa do Henry, eu sou especialista em sexualidade humana e também mestra em educação sexual. Porque as pessoas podem perguntar assim, quem é a Carol na fila do pão? Porque opinião a gente tem sobre tudo, a gente conversa sempre, a gente consegue fazer e conversar entre nós dois aqui em casa e pensar sobre o mundo, né? E isso, de fato, eu poderia fazer outras participações, mas essa aqui é especial pra mim, porque muita gente não sabe, mas durante alguns anos eu estive no governo da Dilma e trabalhei especificamente com a sociedade civil e também com outros grupos militantes pelo direito das crianças intersexo. Então, é claro que eu precisaria aqui tranquilamente umas 10 horas só para explicar toda essa treta que não é simples, não é fácil. Inclusive eu dou aula sobre isso. Então eu estive nessa militância e passamos muitos anos atrás de deputados que construíssem um projeto de lei para garantir o acesso dessas crianças a testes genéticos e hormonais para que os pais entendam quando uma criança, por exemplo, nasce com uma genitália ambígua, se aquela criança é do sexo feminino ou masculino. Então, quem é a Carol na fila do pão? Esse assunto, eu não só gosto de falar, mas eu tô muito indignada, era pra eu estar de férias, era pra eu estar indo pra praia, mas eu fico indignada com o tanto de pseudo-especialista, com o tanto de influenciador que fica pegando dados na internet, que são dados ultrapassados, são dados que já foram contestados pela comunidade científica e que as pessoas continuam espalhando por aí. Então eu me senti não só na obrigação, mas eu tô com essa indignação aqui com o pano de fundo. Por isso que eu achei que a participação é pertinente. Acho que o primeiro ponto importante é a gente entender o que é sexo biológico. Veja que nessa reportagem mesmo está se falando de um teste de gênero. Não se faz teste de gênero. Gênero é uma construção social, certo? Então você não tem como testar uma pessoa a partir de uma construção ou de uma suposta identidade que a pessoa poderia ter. Então o que são feitos são testes para identificar o sexo biológico de uma pessoa, não o gênero. Você não tem como fazer um teste, um exame de imagem para detectar o que é o gênero de uma pessoa. Então você vai detectar o sexo biológico. E a gente está numa fase que algumas ideologias têm trabalhado pelo apagamento do sexo biológico e isso é impossível. Eu trabalho com enfrentamento à violência sexual, eu trabalho com educação sexual de crianças e adolescentes. E sou feminista. O sexo biológico, a identificação do sexo biológico, ele é muito importante para a proteção dessas crianças e também para a proteção das mulheres. Então, para definir o sexo biológico de uma pessoa, existe um conjunto de elementos. Não é só pelo fenótipo. Por exemplo, eu olho a pessoa, tem um pênis, tem uma vulva, logo eu sei se é uma fêmea ou um macho. Não, é um conjunto de elementos. Além do fenótipo, a gente tem as questões hormonais, as questões genéticas e as gonadais. Então, veja, são 4 elementos que, quando verificados dentro desse conjunto, a gente consegue estabelecer se aquela pessoa é do sexo feminino ou do sexo masculino. E outra coisa que eu tô vendo, inclusive de pessoas que são grandes referências e que tá rolando agora por causa dessa discussão das Olimpíadas, é também uma incompreensão sobre o que é intersexo. As pessoas acham que intersexo seriam seres humanos que estão entre um sexo e o outro. Não são nem homens nem mulheres, ou seja, estão no meio, estão no limbo. Eu não sei se é homem, eu não sei se é mulher, logo é intersexo. Não, gente. Intersexo é um nome, inclusive, reivindicado por essa minoria, por esse grupo, que, de fato, precisa ter acesso a vários direitos específicos para suas necessidades, mas que se a gente vai fazer uma análise pela biologia, se a gente vai falar de termos médicos, a gente está falando de DDS ou ADS. DDS são diferenças no desenvolvimento sexual. O termo ADS, que são anomalias no desenvolvimento sexual, ainda aparece em vários guias médicos, mas eu prefiro usar DDS. Então são pessoas do sexo feminino ou do sexo masculino que têm essas diferenciações. E essas diferenciações podem acontecer nas gônadas, né? Então pode acontecer alguma coisa no desenvolvimento já intrauterino que, ao invés de se completar, porque veja, o corpo é uma grande orquestra.
Então, para se formar um bebê feminino, você tem que ter ali a ação dos hormônios. Isso vai formando as gônadas, que também vão excretar hormônios e que vão proporcionar essa diferença lá dentro do útero. Se vai crescer um pênis junto com canais deferentes, próstata. E veja que a gente não está falando só sobre a genitália interna e externa. A gente está falando que um bebê do sexo masculino, ele também vai ter diferenças quanto à estrutura dos seus ossos, ele vai ter maior capacidade respiratória, o pulmão dos homens é maior, ele vai ter uma outra configuração muscular, inclusive o ponto de equilíbrio dos homens, ele é diferente, porque os homens não têm, por exemplo, a bacia mais larga que as mulheres têm para parir. Então até a curvatura do nosso pé, e tudo isso já se forma lá dentro do útero, é diferente. A curvatura do pé das mulheres é diferente da curvatura do pé dos homens. Inclusive tem uma questão anedótica, tem uma situação anedótica que rola muito nessas redes sociais progressistas, né? Que uma pessoa vai lá e fala, eu quero um tênis. E daí a vendedora fala, feminino ou masculino? Aí a pessoa fala, eu não vou usar o tênis no meu órgão genital, é qualquer um. E é interessante que muitas pessoas não sabem disso, que os tênis, principalmente para fazer exercícios, os tênis para você fazer longas caminhadas ou fazer exercícios, de homens e mulheres são diferentes. E não é só a cor, e não é o rosinha frufruzinho ou o militar lá para os machos, né? Os tênis são diferentes porque o nosso ponto de equilíbrio, o formato do nosso pé e o peso, a forma como é distribuída na sola do pé de homens e mulheres é totalmente diferente. Então sempre que aparece essa anedota que fica sendo compartilhada aí na internet e eu comento, do que me chamam? Ai, conservadora, nossa, apareceu aqui a bolsonarista. Eu falo, gente, eu só tô falando de ciência, só pesquisem. Inclusive, se você for lá, pega qualquer tênis aí, Nike, sei lá, Reebok. Se você pegar isso aí, você vai ver diferenças e você consegue ver ali no site deles quais são as diferenças entre um tênis feminino e masculino. Mas enfim, isso é para dizer que esses testes que fizeram, e que vários veículos de comunicação estão falando que foi um teste de gênero, na verdade foi um teste para detectar o sexo biológico. E o sexo biológico, ele é fundamental para a gente organizar as Olimpíadas em categorias femininas e masculinas. O sexo biológico, ele é predominantemente binário. Eu sei que tá na moda dizer, e gente, até eu já fui muito empolgada, mas isso foi na década de 90, isso já tá tão ultrapassado. A Anne Fausto Stelling, ela é uma bióloga que na década de 90 ela ficou muito famosa, porque ela resolveu desconstruir a ideia de sexo biológico. Eu achava isso maravilhoso. Ela falava assim, não é só gênero que é construção social, sexo biológico também. E eu achava isso maravilhoso, porque eu tava numa fase que eu não tinha tanta autonomia no meu pensamento. E uma coisa importante, eu não trabalhava com políticas públicas. Uma coisa é você estudar, dar aula, falar de educação sexual e ter toda a teoria. Outra coisa é quando você vai para as políticas públicas e você vê como é que tudo isso que você está falando vai funcionar lá na prática, quando você está lá na ponta, quando você trabalha com criança, com mulher que sofre violência, com mulher que sofre violência doméstica, como é que você vai organizar as políticas públicas e esses espaços separados por sexo. Então, Anne Fausto Stelling vem na década de 80 e diz, sexo biológico é um espectro. Não existe só sexo feminino e masculino, macho ou fêmea. E todo mundo achou aquilo incrível. Eu lembro que a primeira vez que eu li isso, eu ainda recebia super interessante em casa, impresso. E aí quando eu vejo que os dados da Anne Stelling lá da década de 90 ainda estão utilizados para explicar as DDS intersexo, que 1,7% da população, quase 2% da população é intersexo, eu falo, gente, onde é que você está nesses últimos 30 anos, misericórdia? Gente, isso não é verdade. 0,05% da população pode ser considerada intersexo. 1,7% já é um dado que foi absolutamente contestado na comunidade acadêmica, médica. Esse dado não é aceito, porque as diferenças de desenvolvimento sexual são coisas muito específicas e classificadas na medicina. E outra coisa importante, durante muito tempo existia o termo hermafroditismo, tanto que tem gente, né, as pessoas leigas ainda usam isso achando que intersexo é essa pessoa, que não é homem nem mulher e talvez até seja os dois. Mas é impossível um ser humano ser hermafrodita. Não tem como a gente ter os dois gametas e ainda se reproduzir a partir disso. Isso que seria uma pessoa hermafrodita. Então, intersexo não é uma pessoa que tem dois órgãos genitais. Não. Intersexo, que é chamado e visto hoje como intersexo, que eu prefiro chamar de pessoas com DDS, com diferença no desenvolvimento sexual, com exames de imagem, exames genéticos e hormonais, porque não é um exame só,
é possível e é muito fácil concluir se aquela pessoa é uma fêmea ou um macho, se é homem ou se é mulher. Então, se a gente pega, por exemplo, que eu tô vendo um monte de gente falar sem nem entender o que é, a síndrome de Klinefelter, a síndrome de Turner, as pessoas falam como, tô sacando tudo. Ainda assim, quando você vai ver a definição, você percebe, esse é o tipo de DDS que acomete fetos do sexo masculino. E eu dou aula sobre isso e muitas vezes os alunos perguntam, ué, professora, mas a gente não tá falando de intersexo? Como assim que acomete bebê do sexo masculino? Mas é isso, intersexo não é uma pessoa que tá num limbo, no meio. É uma pessoa que é ou macho ou fêmea e que tem uma condição que muitas vezes pode ser chamada de doença, até porque nessa era de despatologização parece que a gente não pode falar de doença. Normalmente quando é um indivíduo com uma DDS mais grave, que envolve uma síndrome, a grande maioria realmente vem nessas condições, vem também com problema respiratório, problema do desenvolvimento, problema de infertilidade, problema cognitivo. Não são todos, mas existem muitas condições e muitas vezes as pessoas evitam falar que isso é uma doença, mas o fato é que são pessoas que precisam de atendimento médico, de reposição hormonal, muitas vezes precisam de cirurgia e um monitoramento completo. Isso também pode trazer problemas renais, pode trazer problema do desenvolvimento ósseo, tem algumas condições em que a expectativa de vida é muito baixa, então a gente tem que dar nome para isso, porque às vezes, para a gente ser inclusivo, para a gente ser politicamente correto, a gente não fala dessas condições e está todo mundo mal informado. Então se a gente pegar todas essas condições, não é 1,7% da população, 2%, tem gente que adora arredondar, né? 2% da população é a mesma coisa que o número de pessoas ruivas no mundo. Adoram fazer essa comparação. Não. Se a gente falar dessas condições de diferenciação do desenvolvimento sexual, 0,05% da população tem isso. Se a gente pegar uma condição muito específica, que era conhecida há um tempo atrás como hermafroditismo verdadeiro, que é um termo que já caiu em desuso, em que uma pessoa ela pode nascer com uma gônada, que tem tanto tecido testicular quanto tecido ovariano, que aí precisa de muitos exames e ainda assim não é conclusivo, isso aí reflete acompanha para dizer, 0,00006% da população. A gente está falando de uma exceção médica, a gente está falando de algo raríssimo. Fora isso, 99,9% das pessoas são homens e mulheres, machos e fêmeas. Sexo biológico não é um espectro. Sexo biológico é predominantemente binário na natureza. E aí a gente pode começar as discussões aqui. E daí como que isso aqui entraria nessa questão da divisão por sexo nas Olimpíadas, por exemplo, ou no boxe, né? Porque assim, eu vi muita gente questionando, né, por exemplo, algumas categorias como de tiro. Por que divide entre homem e mulher? Por que faz essa separação? Eu até sei a resposta porque já pesquisei isso sobre xadrez, né? Por que dividiriam categoria entre homem e mulher? E aqui tem, é claro, também uma coisa estatística aqui, né? Porque assim, tem uma predominância muito maior de homens em certos segmentos, em certas categorias, e isso distorceria a participação de mulheres nesse tipo de jogos, nesse tipo de esportes, né? Então, assim, vamos supor que fosse unificado entre homens e mulheres no xadrez ou no tiro, você teria, sei lá, 99 homens para cada mulher que entraria numa seleção como essa. Então, nessa divisão aqui é feita por homem e mulher, até para poder representar as mulheres nesse tipo de esporte. Mas nessa circunstância agora, você tem aqui essas duas participantes, a de Taiwan e da Argélia, e aí elas estão nesse terreno cinzento aí, o que elas são, podem participar no esporte feminino ou não, como é que ficaria nessa questão, como eu falei, é uma questão que não está clara, porque não foi revelado de fato quais foram os testes feitos, quais foram os resultados desses testes, elas não se pronunciaram também, então assim, a gente não sabe como elas também entendem a situação, mas como é que entraria nessa questão da divisão por sexo nas Olimpíadas e esses casos anômalos que surgem? Eu acho que essa situação, ela na verdade escancara como as organizações e os comitês não têm critérios claros para definir o que é o sexo biológico de uma pessoa. Embora a ciência já saiba disso. Só que esse discurso da inclusão e de que você tem que encarar de que o binarismo está ultrapassado, fez com que as mulheres ficassem em risco. O que está em discussão aqui é o que está acontecendo com a categoria feminina. Nesse momento, e isso aqui não é a primeira vez que acontece. As feministas radicais, as feministas materialistas, as feministas críticas de gênero, há muito tempo têm denunciado isso. Não é a primeira vez, isso tem acontecido em muitos eventos profissionais, em muitas competições, não só de pessoas que se identificam como mulheres poderem competir em pé de igualdade com outras mulheres,
como também pessoas em condições, e aqui a gente cita a condição intersexo, em que não há um consenso, em que não há critérios claros para estabelecer se aquela pessoa tem maior força ou não, se aquela pessoa está naquelas condições, e isso na verdade escancara como, na dúvida, coloca na conta das mulheres. Isso não acontece só nos esportes. Banheiro, a gente tem uma população sofrendo e as pessoas trans têm que ter os seus direitos atendidos, elas têm que ser protegidas, mas na dúvida, vai para qual conta? Vai para o banheiro das mulheres. Hoje o que a gente tem é banheiro masculino e banheiro para todo mundo. Vamos fazer um exercício aqui sobre as palavras inclusão e exclusão, né? O esporte, ele é uma atividade, principalmente o esporte profissional, ele é uma atividade de exclusão. Ele vai excluindo as pessoas que não são as mais fortes, não são as mais hábeis, não são as mais rápidas, até que se chegue ao primeiro lugar. Segundo, terceiro, o resto é eliminado, não é assim que a gente fala? Ah, ela foi eliminada das Olimpíadas. É porque não atingiu um certo patamar e essa pessoa foi o quê? Excluída. Então, quando se fala de inclusão nas Olimpíadas, essa é a primeira contradição. Ok, a gente pode ter inclusão, mas essa inclusão ela sempre está às custas do espaço das mulheres, porque o espaço dos homens está preservado, né? Então, sempre que há uma dúvida, é na conta das mulheres, como se as mulheres elas tivessem a obrigação, porque feminismo virou ONG de minorias. E aí, nessas discussões, porque além de discutir aqui com o Henry, além da gente conversar sobre isso, os grupos no WhatsApp estão bombando, né? E hoje eu tava conversando com uma galera, falando sobre isso, é homem ou é mulher? E aí eu falei, galera, não é isso que importa essa discussão. O que importa é quais são os critérios que estão sendo utilizados, por que esses critérios não estão claros, porque dependendo do comitê, dependendo da organização, se ela é local, se ela é nacional, se a gente está falando de Olimpíadas, que é num nível global, cada uma seleciona um critério. Agora o COI está dizendo que, o Comitê Olímpico Internacional está dizendo que tudo bem o passaporte. E enquanto que outras organizações estão levando em conta vários exames, enquanto outras confederações estão levando em conta só um exame, sendo que sexo biológico não é definido assim. E aí eu encontrei um argumento hoje de manhã, tentando convencer essas pessoas, eu falei, gente, vocês estão preocupadas com exclusão, mas primeiro, esporte profissional é um esporte de exclusão. Segundo, vamos fazer um exercício pensando nas Paralimpíadas, porque se você for pensar, muita gente quer ser atleta e não pode, inclusive por várias condições de saúde. Tu tem asma, não pode. Você tem algumas deficiências, também não vai conseguir ser atleta. Então, isso são situações da vida que a gente tem que lidar. E aí, veja só, para atender essas pessoas com deficiência, a gente criou o quê? As Paralimpíadas, que são sensacionais. E nas Paralimpíadas, como é que você define essa condição de igualdade para que a competição seja justa? Com inúmeros. Consegue colocar aqui embaixo assim, ó? Inúmeros, coloca assim, inúmeros. Com inúmeros testes, observação de movimento, um monte de teste médico, porque cada pessoa tem um tipo de deficiência. Você não pode colocar uma pessoa, existe até uma porcentagem para se calcular qual o nível de mobilidade de uma pessoa, por exemplo. Um cadeirante, muitas vezes, alguns têm mobilidade na cintura, outros não têm mobilidade na cintura, o que faz com que os movimentos deles sejam diferentes de uma pessoa que tem maior mobilidade. Então, para você classificar categorias no esporte paralímpico, é um monte de exames, são exames cuidadosos, minuciosos, para que você garanta a igualdade. E aí, quando a gente está falando das Olimpíadas, que é simples classificar em duas categorias, e a gente fala de mulher, whatever. Cadê um monte de exame? Por que veja só, eu estou falando de uma minoria que está acostumada com exclusão no esporte. Pessoa com deficiência já é minoria. E para praticar esporte, ela ainda vai sofrer exclusão, porque talvez ela não se encaixe em tal categoria. Vai sendo excluído. Olha, o teu tipo de deficiência faz com que você fique em vantagem em relação aos seus pares. Você não pode participar dessa categoria. Então, por que nas Paralimpíadas a gente consegue falar, a gente entende, a gente acolhe, a gente concorda que tenham muitos testes para que haja um nível de igualdade, mas quando a gente fala em Olimpíadas e a gente está falando de segurança das mulheres e a garantia dessa categoria, tá tudo bem ser só o documento, o passaporte, um teste só que seja o teste hormonal, só para ver como é que está o nível de testosterona, o estrogênio aí do sangue. Então, Henry, acho que a discussão é essa.
Por que esses critérios não estão bem estabelecidos? Por que não há um consenso desses critérios que sejam justos, que sejam confiáveis, do mesmo jeito que há numa Paralimpíada? E a gente está falando de uma minoria que aceita e que entende que você precisa de um conjunto de testes, de averiguações, de exames, para que se chegue a uma conclusão minimamente segura, para que os competidores estejam numa relação justa, que você assista um esporte sabendo que foi garantido para você que está assistindo, que está patrocinando, que está sonhando, que está torcendo, que é uma competição justa e ética. Então, em um contexto em que é reprovável você falar de sexo biológico, sendo que sexo biológico é um dado observável e é a garantia da proteção das mulheres, não só no espaço do esporte, em vários espaços, é o que eu falei. Na teoria é uma coisa, quando você vai para a política pública é outra. Espaços das mulheres são espaços de exclusão. O que quer dizer banheiro exclusivo para pessoa com deficiência? Não é um banheiro de inclusão, é um banheiro que exclui quem não tem aquela condição, para que pessoas com deficiência possam ter as suas necessidades atendidas sempre que precisarem. Vaga, não é vaga inclusiva, venha todo mundo, é vaga exclusiva para deficiente e para mulher gestante. O que quer dizer isso? Que está excluindo quem não tem aquela condição. Banheiro de mulher até então era uma conquista histórica de exclusividade. Nós mulheres conseguimos historicamente os nossos banheiros separados por sexo, até um tempo atrás. E eram banheiros exclusivos. Só que agora nós estamos vivendo essa fase e eu como mulher me sinto vulnerável em que os nossos espaços estão sendo entendidos como um espaço que tem que acolher todas as minorias. E isso dialoga muito com o que se espera da mulher na sociedade. Mulher tem que cuidar, já quando é criança ela tem que cuidar dos irmãozinhos, ela tem que ser a cuidadora, ela tem que maternar todo mundo, maternar marido, maternar irmão mais velho, ela tem que ser dócil e ela tem que ser submissa. Então, quando utilizam os nossos espaços, esporte, porque não é o esporte masculino que está sendo afetado, a gente está falando exclusivamente do feminino. E aí, quando esses espaços exclusivos, que são feitos para nos proteger, começam a ser vistos como os únicos possíveis para incluir todo o resto, a gente fica em risco. Espaço feminino e política pública para a mulher, ela tem que ter como base o sexo biológico. Então eu como mulher me preocupo com isso. Como mulher eu quero dizer aqui que os espaços exclusivos das mulheres não são uma ONG para atender todas as minorias. Eu desejo que pessoas intersexo, eu desejo que pessoas trans, todas elas tenham os seus direitos garantidos. Mas já que o discurso é o que o mundo não é binário, vamos criar uma nova categoria. Assim como tem a Paralimpíada, vamos criar uma categoria para essas pessoas que são intersexo e têm uma condição que faz com que a testosterona esteja lá em cima e torne essa pessoa mais forte. Tá uma competição justa? Não. O que essa pessoa pode ser? Qualquer outra coisa que não atleta, ou então vamos criar uma nova Olimpíada para que essas pessoas possam exercer o seu direito, o seu desejo, desde que isso não tire e não fira os direitos das mulheres, que historicamente a gente sofreu muito para chegar até aqui. E por fim, que não se coloque na conta das mulheres lidar com a violência dos homens, porque é isso que está acontecendo. Quando a gente abre os nossos espaços exclusivos para atender todas as minorias e o Estado não está fazendo nada para punir homens violentos, para educar meninos para que eles não sejam violentos, para que não cometam estupros, inclusive contra os seus pares, quem está pagando a conta são as mulheres. A minha indignação, eu acho que esses são os pontos principais. O que essa ou esse atleta eu tenho já as minhas suspeitas. Não é o caso bater um martelo, porque tem outras coisas que são muito maiores, que na verdade permitiram que essa pessoa estivesse lá com essa mulher, que produziu essa cena que a gente viu, que pra mim como mulher, eu fiquei mal. E depois ouvindo o relato da atleta que ela nunca sentiu um soco tão forte, isso me causa indignação, isso me embrulha o estômago, porque eu tô na área, porque eu convivo com mulheres que sofrem violência, porque eu sei como os nossos espaços exclusivos,
eles nos protegem. Eu acho que essa é uma situação para a gente pensar em como o patriarcado está lidando com essas questões e ao acolher uma suposta diversidade de sexo biológico também, um suposto espectro, quem está pagando a conta disso são as mulheres. Bem, eu quero saber de vocês aqui, como é que vocês estão vendo a situação toda, né? Estão acompanhando essa notícia aí dessa situação no box. E agradecer a participação da Carol. E só lembrando que atualmente ela está ministrando um curso de educação sexual, de formação, né? Reconhecido pelo MEC, e que ela vai disponibilizar agora uma aula que é uma aula sobre intersexo. Isso, Henry. Inclusive, essa aula já está gravada há muito tempo, mas eu me senti na obrigação de deixar ela aberta, porque, misericórdia, é muita desinformação. Eu acho que as pessoas precisam saber do que elas estão falando, elas precisam se manter curiosas, elas precisam tomar cuidado com as fontes. É muito influenciador achando que é especialista e jogando dados que estão completamente ultrapassados. E também vamos deixar os links das fontes para que vocês possam olhar, para que vocês possam estudar, para que vocês possam confirmar, para que vocês possam se aprofundar também com essa autonomia e entender melhor todo esse cenário, por que esse assunto é tão importante e por que tem tantas mulheres preocupadas, mas também se sentindo silenciadas. Tem um monte de mulher que tá falando por WhatsApp comigo. Ai, Carol, o que você acha? Ai, Carol, eu tô incomodada. Mas que não pode se pronunciar publicamente ou não pode fazer um comentário, não pode sequer discutir porque é taxada de transfóbica, de reacionária, de intolerante. Essas mulheres estão tentando se comunicar com seus pares, tentando pensar sobre essa situação, e elas também não podem nesses espaços públicos porque elas estão sendo, inclusive, acusadas de que estão cometendo um crime ao falar sobre isso dessa maneira. Então precisamos falar sobre isso e organizar essas ideias. Então vai sair no comentário fixado uma série de referências para que você possa compreender mais sobre a situação. Então, obrigadão pela participação. Deixa aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar com o engajamento. Se cuide por aí e até mais. Tchau.